Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos na nossa quarta aula da Escola Bíblica Discipuladora, Relacionamento Discipulador 3, oração. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, apresentamos ao Senhor as nossas vidas, te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e agora, Senhor, dedicamos ao Senhor tudo o que temos, a nossa semana, pedindo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos ensine com essa lição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou colocar aqui a nossa aula e vamos aí para o conteúdo. O que Jesus deseja que você faça. Hoje, Jesus deseja que você ore diariamente. Amém? Ore diariamente. Olha o que diz o texto lá em Filipenses 4, de 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Mas em tudo, pela oração e súplicas e ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Como crente em Cristo, temos o maravilhoso privilégio de orar. Jesus disse em João 16, 24, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. A oração é uma parte muito importante na sua vida e na vida do novo crente. Lembre-se que o nosso objetivo na Escola Bíblica Discipuladora é formar o discípulo multiplicador. Por isso, temos que ensinar os nossos discípulos que ele precisa compreender o que é ter segurança eterna, ele precisa entender o significado do batismo, ele precisa entender a importância de ler a Bíblia diariamente. Tivemos uma aula fantástica semana retrasada e precisamos entender o valor da oração. Deus o ama e quer que você se achegue a Ele diariamente com todas as suas necessidades, uma relação completa, estudando a Bíblia e orando diariamente. Jesus passou muito tempo em oração. Houve ocasiões em que ele passou noites inteiras orando. A oração era parte vital da sua vida. Mantenha um momento certo a cada dia para estar à oração. Ou seja, marque encontros com Deus. Além de estar em espírito de oração, que é o que eu recomendo, começar o dia orando, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas, acima de tudo, além de manter o seu espírito de oração, marque encontros com Deus. Por isso, além disso, ore continuamente. Vamos responder as perguntas relacionadas à oração? Qual o privilégio que você possui agora como crente? Disse Jesus, em João 16, 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Os discípulos de Jesus faziam parte de uma cultura do toma lá, dá cá. Agora, com Jesus, eles têm um mediador, tem um advogado, alguém em nome de Jesus para chegar à presença de Deus. Havia uma lacuna. As orações não chegavam na presença de Deus porque havia um abismo que separava o homem de Deus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você tem Jesus agora, o Deus Filho, entre você e Deus Pai, assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Isso ele ensinou para os seus discípulos sobre o seu papel de intercessor. Que instruções Cristo deu a respeito da vida de oração pessoal? Olha o que diz em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Jesus disse isso no seguinte contexto. Havia um costume, era muito comum,
pessoas fazendo orações em lugares públicos, doutores, os fariseus fazendo orações em lugares públicos para aparecer. Aqui Jesus está fazendo um contraponto. O mais importante da sua oração não é o quanto você aparece, o quanto as pessoas veem você orando, embora seja importante que seus discípulos vejam e orem com você, que você desenvolva um relacionamento pedagógico, mostrar para os seus discípulos como é que eles devem orar. No entanto, a oração sincera tem que ser feita no íntimo, tá? Não para aparecer. Deus responde a oração sincera, Deus responde a oração que é feita no secreto. Qual é a promessa divina para aquele que tem uma vida de oração? Olha que fantástico, Jeremias 33:3. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ou seja, nós, com o estudo da Bíblia, com o discernimento da Bíblia, tendo a nossa mente cheia da palavra de Deus, nós vamos clamar ao Senhor, sermos guardadores das Escrituras, da lei do Senhor, nós vamos clamar ao Senhor e vamos alcançar dele respostas que nós não esperamos. E quando devemos orar? Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18:1. Essa é a atitude do servo de Deus. Você vai ensinar isso, você tem que viver isso e ensinar isso para o seu discípulo. Ensinar que ele precisa desenvolver um relacionamento cotidiano com Deus, uma prática diária de oração, orar sempre e sem desanimar. Pastor, mas eu não tenho ouvido a voz de Deus, eu estou passando por uma situação, eu estou tentando buscar discernimento de Deus, mas parece que Deus está em silêncio. Nós já aprendemos sobre isso. Que a palavra de Deus, você precisa encher a sua vida da palavra de Deus para que você tenha recursos de oração. Portanto, você tem que, as duas coisas precisam andar juntas, ler a Bíblia todos os dias e orar sempre, e sem desanimar, não desista. Clame ao Senhor o tempo todo. A quem você deve dirigir a oração? Isso é muito importante, você ensinar isso para o seu discípulo, tá? Lucas 11:2, Jesus disse assim, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ore ao Pai. Você tem que incluir na sua oração a dinâmica do Espírito Santo. Desculpa, da Trindade. Incluir na sua oração a dinâmica da Trindade. Ore ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. O que deve encorajar você a orar? Você saber que você pode se dirigir ao Pai, porque você tem o Filho sentado à direita do Pai, você vai orar em nome dele, ele é o seu representante ao lado do Pai, e, ao mesmo tempo, você tem em você o Espírito Santo para te encorajar, para não deixar você desanimar, para te dar discernimento em relação à sua oração. Então, desenvolva essa dinâmica de orar ao Pai, em nome do Filho, pelo poder do Espírito, e ensine isso para os seus discípulos. Que necessidade você pode levar a Deus em oração? Lemos lá no início, Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Leve tudo na presença de Deus. Coloque tudo na presença de Deus. Talvez você pense assim, será que meu pedido é legítimo? Não se esqueça, você tem um Espírito Santo para te dar discernimento e você tem Jesus que conhece tudo, que é Deus e que sonda os nossos corações. Não deixe de orar porque você não tem certeza se a sua oração está certa. Ore, ore, ore. Busque a presença de Deus em oração, sem medo de errar na sua oração. Mas lembrando da dinâmica, em nome do Filho, ao Pai com o poder do Espírito Santo. Qual o melhor dia para se dedicar à oração? Qual a melhor hora do dia para se dedicar à oração? Eu disse lá atrás que ia falar sobre isso. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança.
Que maravilha! O salmista nos ensina com a prática dele, e é importante, viu, você ensinar o seu discípulo pela prática. O salmista nos discipula nesse sentido, de que nós temos que já estar cheios da presença de Deus logo que nós acordamos, logo de manhã. Lembra daquela música antiga? Logo de manhã, quero te buscar. Faça isso, de fato. Busque o Senhor desde o primeiro momento da manhã. Eu tenho falado isso para todo mundo que eu discipulo. Acorde pensando em Deus, acorde em oração. Quando o seu cérebro se conectar com a realidade, depois de você se despertar do sono, que você tenha um espírito, que você acorde em espírito de oração, que você desperte falando com Deus, agradecendo a Deus, clamando pelas pessoas. Todos os dias eu gosto de fazer isso. Eu já acordo agradecendo. O primeiro pensamento que vem na minha mente, obrigado, Senhor. O segundo pensamento, perdoa os meus pecados, Senhor. O terceiro pensamento, Senhor, cuida da minha família, cuida do irmão Francisco, cuida da irmã Vera, cuida da irmã Marli, dando exemplos aqui, orando por aqueles que precisam de oração, que estão clamando. Cuida das famílias da nossa igreja, logo de manhã. E aí, encerramos o nosso estudo de hoje com uma dica de leitura, o livro Conversando sobre a Oração, um livro que vai tratar justamente da dinâmica de oração. Eu espero que esse estudo tenha te ajudado a entender, a explicar para o seu discípulo que o mais importante é você desenvolver práticas diárias, disciplinas diárias, além de entender da certeza da salvação, além de entender sobre a importância do batismo, estudar a Bíblia e orar diariamente. Vamos falar com Deus mais uma vez e quero convidar você a prestar atenção, use dessa oração que eu vou fazer agora como elemento pedagógico para você aprender e ensinar, ou relembrar e ensinar aos seus discípulos. Oremos? Deus Todo-Poderoso, Deus que estás nos céus, Deus que criou todas as coisas, Deus que nos revelou pela natureza o teu poder e nos deu uma revelação especial, a tua palavra em Jesus Cristo, o Cristo revelado a nós. Nós te louvamos, louvamos a tua soberania, louvamos os teus atributos. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor se lembrou de nós e enviou Jesus para nos salvar. Peço perdão pelos meus pecados, os meus pecados que faziam separação entre mim e ti, e que foram lavados e remidos lá na cruz do Calvário. E agora, Senhor, eu quero suplicar por todos os meus irmãos, por todos os nossos discípulos, que todos, ó Pai, entendam o valor da oração e entendam como orar e orem continuamente e orem sem cessar, a começar em mim, quebranta os nossos corações, dá-nos um dia cheio da tua presença, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Amém? Eu espero ter ajudado você. Um ótimo dia na presença do Senhor. Glória a Deus. Um abraço.